Imagine abrir mão dos seus amigos, da sua família, da sua saúde e sacrificar cada parte da sua vida por uma chance de alcançar o seu maior sonho. Você passa anos sonhando em chegar à Fórmula 1 e depois de tantos sacrifícios, quando finalmente consegue, de uma hora para outra tudo chega ao fim. Porque na Fórmula 1 nem todos os sonhos se realizam. Promessas que morreram antes de começar, lendas que deram a vida na pista e campeões que nunca conseguiram levantar seu troféu. O pior é que muitos não morreram por erros próprios, morreram por carros mal projetados, por circuitos inseguros, por decisões incompreensíveis. Morreram por culpa de uma categoria que muitas vezes não os protegeu. Hoje você vai reviver as tragédias mais devastadoras que marcaram para sempre a Fórmula 1 tão absurdas, e tão evitáveis que hoje ainda doem como se tivessem acontecido ontem. Algumas você provavelmente conhece, outras são de pilotos cujos nomes você nunca ouviu falar, mas que merecem ser lembrados. Porque essa também é uma forma de homenageá-los, de não esquecê-los, de contar o que viveram e o que não deveriam ter vivido. E todos têm algo em comum, suas histórias terminaram cedo demais e nunca deveriam ter terminado dessa maneira. Então fique até o final para homenagear cada um deles. Jules Bianchi era mais do que uma promessa, era o futuro da Ferrari. Tinha 25 anos e uma carreira que estava apenas começando a decolar. Mas no Grande Prêmio do Japão de 2014, esse futuro foi interrompido para sempre. A chuva não parava, a pista estava cada vez mais escorregadia, e na volta 42, Adrian Sutil perdeu o controle do carro e bateu nas barreiras. Por causa disso, um guindaste entrou para retirar o Sauber dele sem que o carro de segurança fosse acionado, mesmo com as condições sendo extremamente perigosas. A pista estava encharcada, a visibilidade era baixa e havia máquinas pesadas no meio do circuito. Incrivelmente, apenas bandeiras amarelas foram acionadas. Una decisión totalmente irresponsable. E uma volta depois, no mesmo lugar, Bianchi perdeu o controle. Ele deslizou no asfalto molhado e bateu na grua a 126 km por hora. O impacto foi seco, sem explosão, mas brutal. Bianchi ficou inconsciente. Ele sofreu graves lesões na cabeça e foi levado às pressas para o hospital, onde foi colocado em coma induzido. Permaneceu assim por 9 meses, 9 meses de espera, 9 meses sem respostas. Até que finalmente, em 17 de julho de 2015, sua família confirmou seu falecimento. Foi a primeira morte na Fórmula 1, em mais de 2 décadas, e não foi causada pela velocidade, nem por um erro de pilotagem, mas sim por uma negligência que poderia ter sido facilmente evitada. Uma cadeia de más decisões que terminou com a vida de um jovem piloto. A morte de Jules Bianchi foi uma das perdas mais devastadoras na história da Fórmula 1 e nunca deveria ter acontecido. Infelizmente, essa não foi a única vez que um piloto faleceu por irresponsabilidades da organização. E acredite, fica cada vez pior. Mas antes de continuar, inscreva-se. Lorenzo Bandini era um dos favoritos do público. Sua proximidade com a Ferrari e seu estilo desafiador o tinham transformado em um homem muito querido dentro da Fórmula 1. Mas no Grande Prêmio de Mônaco de 1967, sua história terminou da forma mais devastadora possível. Bandini vinha lutando pela vitória nas ruas de Monte Carlo quando perdeu o controle na chicane do Porto, e isso aconteceu. A Ferrari bateu nas barreiras de proteção, capotou e pegou fogo imediatamente. O carro ficou de cabeça para baixo e Bandini ficou preso entre os destroços enquanto as chamas o envolviam. Tudo isso diante dos olhares horrorizados do público e com as câmeras transmitindo ao vivo para o mundo todo. Ainda assim, ele conseguiu ser resgatado com vida, mas tinha queimaduras em mais de 70% do corpo, e aí começou a verdadeira tragédia. Durante 3 dias, Bandini lutou para sobreviver. 3 dias de dor extrema, de intervenções médicas, de sofrimento constante e de uma espera tensa que paralisou toda a Itália. Finalmente, após esses 3 dias de agonia insuportável, Bandini faleceu aos 31 anos. E uma corrida na qual ele lutava pela vitória acabou sendo a última para ele. Essa foi uma das mortes mais dolorosas que a Fórmula 1 já viveu. Não só pela forma como aconteceu, mas por tudo o que ele sofreu. Roger Williamson era uma das jovens promessas da Fórmula 1 e estava apenas disputando sua segunda corrida no campeonato.
E foi nesse Grande Prêmio da Holanda de 1973 que tudo terminou da forma mais trágica possível. Durante a corrida em Zandvoort, ele sofreu uma falha mecânica em alta velocidade e isso aconteceu. Um dos pneus estourou. O carro bateu contra o muro e deslizou por 275 metros até ficar de cabeça para baixo contra as barreiras. Além disso, o carro pegou fogo enquanto continuava deslizando pela pista. Williamson não estava inconsciente, nem havia sido gravemente ferido. Ele estava vivo e foi ouvido gritando pedindo ajuda, desesperadamente. Os serviços de emergência levaram 8 minutos para chegar. Uma eternidade. Mas ninguém fez nada. A princípio, dos comentaristas, o controle da corrida e até alguns pilotos acharam que o acidente tinha sido com outro piloto e que ele já tinha saído ileso. Então tudo continuou com total normalidade. E enquanto a corrida seguia, Roger Williamson se sufocava com a fumaça. O único que parou foi seu amigo David Purley. Ele saltou do carro desesperado, correu em direção ao fogo e foi ele mesmo quem usou o extintor para tentar apagar as chamas. Sem traje antifogo, sem equipamento, sem ajuda e sem tempo. Inclusive, um dos comissários tentou afastar Purley do local como se tudo estivesse sob controle. Mas obviamente não estava. Nenhum deles se aproximou para ajudar, enquanto ouviam os gritos de desespero de Williamson. Enquanto isso, alguns espectadores tentaram pular as grades para intervir, mas foram impedidos pelo pessoal. E como se não bastasse, o caminhão dos bombeiros demorou 8 minutos para chegar. Mas quando apareceu, já era tarde. Williamson não morreu por causa do acidente. Ele morreu asfixiado pela fumaça, preso, sozinho e implorando por ajuda. Uma morte lenta enquanto o mundo inteiro assistia. Com apenas 25 anos, ele sofreu uma das tragédias mais injustas que esse esporte já presenciou. E o pior é que Roger Williamson poderia ter sobrevivido. Mas ele foi vítima de uma sequência de falhas, erros imperdoáveis. Jochen Rindt estava prestes a se consagrar campeão mundial e era o homem que dominava a temporada de 1970 com uma agressividade imparável. Ele havia vencido 5 das 8 primeiras corridas e nenhum piloto estava perto de alcançá-lo. Tudo indicava que ele estava prestes a alcançar a glória. Mas em Monza, seu destino mudou para sempre. Durante uma sessão de treinos para o Grande Prêmio da Itália, seu carro sofreu uma falha mecânica a mais de 250 km por hora, ele perdeu a estabilidade e isso aconteceu. O carro saiu do controle e bateu de frente contra uma barreira metálica. Um dos suportes quebrou. A parte dianteira da Lotus ficou presa por baixo e o impacto destruiu completamente a frente do carro. Rindt usava o cinto de segurança sem a faixa entre as pernas. Era uma prática comum para escapar mais rápido em caso de incêndio, e isso fez com que ele escorregasse por baixo do cinto. O impacto foi brutal e ele faleceu antes de chegar ao hospital. Ele tinha apenas 28 anos. O mais trágico é que poucos dias antes, ele havia considerado seriamente se aposentar. As mortes de seus amigos Bruce McLaren e Peace Courage o marcaram profundamente, e ele já não pensava só em si mesmo, ele pensava em sua filha, queria estar presente para ela. Mas infelizmente ele não chegou a tomar essa decisão. A temporada continuou, mas ninguém conseguiu superá-lo em pontos. E assim Jochen Rindt se tornou o primeiro e até hoje único campeão mundial, consagrado de forma póstuma. Um título sem pódio, sem celebração e um campeão que nunca pôde ver sua própria consagração. Mas isso não foi o pior, porque as investigações posteriores confirmaram que não foi apenas uma falha mecânica, mas sim uma barreira de segurança mal instalada que selou seu destino. Assim como vários dos casos que vimos ao longo deste vídeo, sua morte poderia ter sido facilmente evitada. Mas, infelizmente, essa não foi a última. E agora, se você está achando este vídeo interessante, inscreva-se. Josh Leeser passou toda a sua vida lutando por este momento. E depois de 2 décadas competindo em todo tipo de categorias e fazendo todo tipo de sacrifícios, finalmente, aos 40 anos, conseguiu o que mais desejava. Estrear na Fórmula 1 com um carro oficial da categoria. Mas o que deveria ser o início de um sonho acabou em uma terrível tragédia. No Grande Prêmio da França de 1968, a Honda decidiu colocá-lo ao volante do RA302. Um protótipo experimental construído com um chassi de magnésio extremamente inflamável. Um carro que não estava pronto para competir.
Um carro que John Surtees, campeão mundial em 1964 e companheiro de equipe de Lesser, havia descrito como uma armadilha mortal. E logo na segunda volta de sua primeira corrida, Lesser perdeu o controle em uma curva rápida. O carro bateu em um barranco, capotou e pegou fogo instantaneamente. O magnésio queimou com uma violência tão grande que o incêndio foi impossível de conter. Lesser ficou preso entre as chamas, não teve chance de escapar e faleceu antes que alguém pudesse ajudá-lo. Incrivelmente, a corrida não foi interrompida. Os destroços do carro ficaram sobre o asfalto enquanto tudo continuava como se nada tivesse acontecido. Finalmente, John Surtees subiu ao pódio sem saber que o homem que havia falecido era seu próprio companheiro de equipe. O que a Honda fez foi tão desprezível. Pouco depois, Surtees deixou a equipe e o escândalo foi tão grande que a marca japonesa também saiu da categoria. Assim terminou o sonho de um homem que sacrificou tudo para chegar à Fórmula 1 e que perdeu a vida pela irresponsabilidade de sua própria equipe ao colocá-lo em um carro que nunca deveria ter tocado a pista. Gilles Villeneuve era muito mais do que um piloto para a Ferrari. Ele era o escolhido para se tornar uma das maiores lendas da história da equipe. Mas no Grande Prêmio da Bélgica de 1982, esse vínculo tão especial se rompeu para sempre. Durante a classificação, Gilles Villeneuve tinha um único objetivo: vencer seu companheiro de equipe, Didier Pironi. Ele o odiava. Mas nessa última tentativa de volta rápida, em alta velocidade, ele encontrou Jochen Mass em uma curva rápida, um carro que estava muito mais lento. E então isso aconteceu. A Ferrari se elevou e foi lançada a mais de 200 km por hora. Ela bateu várias vezes no chão e após o último impacto, Gilles, ainda preso ao seu assento, foi catapultado por mais 50 metros até se chocar contra as grades. Os comissários o encontraram entre os destroços, sem capacete e com ferimentos fatais no pescoço. Ele foi levado imediatamente ao hospital enquanto sua esposa viajava para acompanhá-lo. Mas infelizmente já não havia mais nada a ser feito. Villeneuve vivia com a convicção de alcançar a vitória a qualquer custo, mas foi essa convicção que lhe custou a vida. Assim faleceu um dos maiores talentos que a Fórmula 1 já viu. Uma tragédia que será lembrada para sempre. O Grande Prêmio da Bélgica de 1960 foi um dos finais de semana mais sombrios da história da Fórmula 1. Em questão de minutos, dois jovens pilotos perderam a vida de forma brutal e inesperada no circuito de Spa-Francorchamps. Primeiro, Chris Bristol. Com apenas 22 anos, ele perdeu o controle de seu Cooper em uma das áreas mais rápidas do circuito e isso aconteceu. Ele bateu contra um barranco, foi lançado para fora do carro e em uma cena tão horrível quanto impactante, morreu decapitado ao cair sobre uma cerca de arame farpado. Mas infelizmente isso não foi tudo. 5 voltas depois aconteceu a segunda tragédia. Alan Stacey também perdeu o controle do seu carro. Acredita-se que ele foi atingido no rosto por um pássaro enquanto dirigia a mais de 200 km por hora. O carro saiu disparado para fora da pista, capotou e pegou fogo instantaneamente. Stacey ficou preso dentro do carro e morreu carbonizado sem que ninguém pudesse ajudá-lo. Ele tinha apenas 26 anos, 2 mortes na mesma corrida. 2 vidas jovens perdidas em minutos, e uma demonstração brutal de como a Fórmula 1 era frágil naqueles anos. Essa foi a primeira vez que 2 pilotos morreram durante o mesmo Grande Prêmio, mas infelizmente não foi a última. Tom Pryce era uma das maiores promessas da Fórmula 1. Com seu talento natural e seu estilo agressivo, muitos o viam como um futuro campeão. Mas no Grande Prêmio da África do Sul de 1977, a tragédia o atingiu da forma mais absurda e assustadora. Na volta 22, o carro de Renzo Sorzi parou ao lado da reta principal e começou a pegar fogo, mas o piloto conseguiu sair por seus próprios meios. Apesar da fumaça e de ter um carro parado ao lado da pista, nenhuma bandeira amarela foi acionada, e a corrida continuou como se nada tivesse acontecido. Nesse momento, 2 comissários muito jovens, sem autorização nem treinamento, decidiram atravessar a pista para tentar apagar o fogo, levando extintores de 18 quilos, mas o segundo foi atingido em cheio pelo carro de Tom Pryce. O impacto foi brutal. O corpo do comissário voou pelos ares. Caiu metros à frente e morreu na hora, com apenas 19 anos.
E como se não bastasse, o extintor que ele carregava atingiu diretamente a cabeça de Price, causando também sua morte imediata. Com Price já sem vida, mas com o pé ainda sobre o acelerador, seu carro continuou desgovernado por mais de 700 metros. Ele perdeu o controle, bateu contra uma entrada de emergência e acabou colidindo com o carro de Jacques Lafitte. Ambos terminaram batendo contra um muro de concreto. Lafitte, que saiu ileso, se aproximou do carro de Price, mas ficou horrorizado ao ver o estado em que seu colega havia ficado. Uma cena assustadora, desnecessária e completamente evitável. O pior é que a corrida continuou apesar da tragédia que havia acabado de acontecer. Tom Price tinha apenas 27 anos quando perdeu a vida por uma cadeia de erros, negligências e má organização que é a Fórmula 1. Nunca debió haber permitido. Foi assim que aconteceram as duas mortes mais absurdas e tristes que este esporte já presenciou. Wolfgang von Trips estava a um passo de se consagrar campeão mundial. Em 1961, ele liderava o campeonato com a Ferrari. Tinha 4 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe Phil Hill, e tudo indicava que naquele dia ele realizaria o sonho da sua vida. Mas em vez de um título, o destino lhe reservou uma tragédia. Uma das mais assustadoras que a Fórmula 1 já presenciou. No ano anterior, os pilotos e construtores haviam boicotado a corrida em Monza, porque consideravam que o circuito era extremamente perigoso, e ficou acordado que em 1960 seria a última vez que se correria nesse traçado. Embora, no final das contas, a mudança tenha sido adiada por um ano, uma decisão que entraria para a história como um dos maiores erros já cometidos pela categoria. Na segunda volta da corrida, Von Trips disputava a posição com Jim Clark. Seus carros se tocaram em plena reta e aconteceu isso. A Ferrari desviou para uma área sem proteção, se elevou e acabou passando por um local cheio de espectadores. Von Trips foi lançado para fora do carro e o monoposto atravessou a multidão. O piloto morreu antes de chegar ao hospital, com apenas 33 anos, e junto com ele também morreram 15 espectadores que só tinham ido para aproveitar o esporte que tanto amavam. Mas o mais perturbador de tudo é que a corrida continuou com total normalidade. Os organizadores decidiram continuar, alegaram que suspender a corrida teria dificultado o trabalho das ambulâncias. Enquanto uma tragédia ocorria nas arquibancadas, na pista tudo seguia normalmente. No final, Phil Hill venceu a corrida e com isso conquistou o campeonato mundial por apenas 1 ponto. Mas ele só soube do que aconteceu depois de descer do pódio. Von Trips deveria ser o campeão em 1961. Mas sua história não terminou com uma coroação, e sim com sua morte e a de 15 inocentes que só tinham ido assistir a uma corrida. Uma tragédia tão dolorosa quanto injusta, e uma das mais sombrias que a Fórmula 1 já viveu. Mas antes de falarmos sobre a maior tragédia da história do esporte, se você chegou até aqui e está achando o vídeo interessante, inscreva-se. O Grande Prêmio de San Marino de 1994 é, até hoje, o fim de semana mais trágico da história da Fórmula 1. Durante aquela temporada, o clima era tenso. Os pilotos questionavam cada vez mais a segurança dos carros. E muitos sentiam que era apenas uma questão de tempo até que uma catástrofe acontecesse. E infelizmente eles estavam certos. Tudo começou na sexta-feira, durante os treinos livres. Rubens Barrichello, uma jovem promessa, perdeu o controle do seu carro e aconteceu o seguinte. Ele saiu inconsciente, com fratura no nariz e um braço deslocado. Os comissários salvaram sua vida graças à reação rápida. Mas isso foi apenas o começo e um aviso de que o pior ainda estava por vir. No sábado, durante a classificação, Roland Ratzenberger perdeu a asa dianteira após danificar seu carro na volta anterior. E sem carga aerodinâmica, ele não conseguiu frear seu Syntec, bateu a mais de 300 km por hora e faleceu na hora devido a uma fratura no crânio. Em apenas sua terceira participação na Fórmula 1 com 33 anos, as imagens foram brutais, já que a televisão mostrou Ratzenberger morto com o pescoço quebrado. Depois dessa tragédia, o lógico teria sido cancelar o Grande Prêmio. Na verdade, pelas leis italianas, a corrida deveria ser cancelada se um piloto morresse durante o fim de semana. Mas isso não aconteceu, porque além da negligência em relação à segurança, a Fórmula 1 tinha interesses econômicos grandes demais para deixar de correr. O show tinha que continuar.
Mas o que aconteceu no dia seguinte acabou transformando o fim de semana no mais trágico da história desse esporte. Alguém que foi profundamente afetado pela morte de Ratzenberger foi Ayrton Senna, e ele considerou seriamente desistir da corrida, mas no final decidiu correr. Não pelos pontos nem pela glória, mas com a intenção de dedicar a vitória ao seu colega falecido. E assim chegamos ao domingo. Senna largou da pole, ele era o ídolo de milhões, tricampeão mundial, e ainda tinha uma grande carreira pela frente. Mas enquanto liderava na sexta volta, isso aconteceu. Seu Williams saiu da pista em Tamburello, a mais de 300 km por hora, bateu no muro, e uma barra da suspensão dianteira atravessou seu capacete, e embora tenha sido levado de helicóptero para o hospital, foi declarado morto horas depois. Ele tinha 34 anos e um acidente que inicialmente não parecia tão grave acabou sendo fatal. A Fórmula 1 ficou destroçada. O Brasil entrou em luto nacional, e o mundo inteiro viu morrer um dos maiores de todos os tempos, numa corrida que nunca deveria ter acontecido. Porque se tivessem ouvido as reclamações dos pilotos sobre a segurança, Ratzenberger e Senna ainda estariam vivos. Ou se a FIA tivesse respeitado suas próprias regras, Senna nunca teria ido para a pista naquele domingo. O Grande Prêmio de San Marino de 1994 não foi apenas um fim de semana negro. Foi uma cadeia de erros e de decisões com interesses econômicos envolvidos, que deu origem a uma tragédia que mudou a história da Fórmula 1. E o que eu te contei é só o começo. Se você quiser conhecer a lista completa das 15 mortes mais trágicas da história da Fórmula 1, assista a este vídeo. Você vai encontrar a homenagem ao restante dos pilotos que perderam a vida antes do tempo. Também vou deixar o link na descrição.